O mundo está uma loucura agora. Construir uma empresa em um mercado competitivo exige equilíbrio. Como você mantém a sanidade? Se tivesse que resumir em uma palavra, seria... Este é Oscar Hoagland, o cofundador e CEO da Epidemic Sound, que construiu uma empresa de 400 milhões de dólares com 3 bilhões de visualizações nas redes sociais todos os dias. Uma das coisas mais importantes que já fizemos foi tentar entender as cadeias de valor. Você pode explicar o que é uma cadeia de valor? Quando você entende a cadeia de valor em que está, você pode obter alavancagem. E alavancagem no meu mundo é com uma pequena quantidade de esforço você consegue um resultado enorme. Com mais dados sobre conteúdo viral do que quase qualquer pessoa, Oscar está construindo uma IA que vai mudar tudo. Mas o sucesso teve um preço. O momento mais difícil que quase fez Oscar desistir. Minha esposa disse, se isso não funcionar mais, nossa vida agora é melhor quando você não está aqui. Oscar reconstruiu tudo após aquela noite. Agora, ele apresenta uma estrutura que qualquer fundador pode usar para crescer, lucrar mais e evitar os erros que o fizeram perder tudo. Olá a todos, bem-vindos ao Silicon Valley Girl. Eu estou com Oscar, da Epidemic Sound. Hoje, a empresa do Oscar está por trás de 3 bilhões de visualizações nas redes sociais todos os dias. E isso é só no YouTube, certo? Certo. Então você entende bem sobre viralizar. Você já percebeu algum padrão nos vídeos que se destacam usando sua música? Existe algo tipo, isso está acontecendo agora? Primeiramente, obrigado por me receber. Agora, respondendo à sua pergunta. Nós fazemos trilha sonora para uma enorme quantidade de vídeos online todos os dias, em todas as plataformas, então temos acesso a muitas tendências diferentes. Eu acho que o que está no centro de todas essas tendências, no entanto, é algo muito filosófico, que é criação de conteúdo. E viralizar, no fim das contas, é sobre ajudar a criar conexões humanas significativas. Então, o que fazemos é facilitar a criatividade e ajudar a despertar o interesse. Você vê alguma correlação? Tipo, se eu sou uma youtuber porque uso música, mas sinto que a forma como uso música, tipo, ok, eu estava no show do Ed Sheeran ontem, deixa eu só usar essa camiseta, sabe? E é assim que funciona pra mim. Mas estou tentando entender a mecânica. Tipo, você vê algo assim, tipo, essa apresentação musical do Bardo com isso, você percebeu alguma coisa enquanto analisava esses dados? No fim das contas, o que você está tentando alcançar com a música, como dissemos no começo, é que você quer ajudar a criar uma emoção. E isso é parecido com a crença comum de que, se você só usa músicas comercialmente conhecidas como contador de histórias, como alguém que quer ajudar a criar um sentimento específico, você abdica desse poder porque você não sabe exatamente que tipo de experiência cada pessoa teve com uma faixa do Nine Inch Nails ou uma faixa do Ed Sheeran, independentemente de quão romântica a faixa possa ser ou de quanta energia ela possa ter. Vou compartilhar uma tendência interessante que surgiu após a Covid. Não sei o termo americano, mas acho que é chamado de comfort food. Se você está se sentindo para baixo, você come um balde de sorvete para se sentir melhor. E nós literalmente podíamos ver no mundo que houve um período em que o mundo estava se sentindo para baixo após a Covid. E havia muita comfort food acontecendo. Então, muita música que era muito reconfortante, calma, acolhedora. A música clássica teve um grande aumento porque as pessoas queriam se sentir tranquilizadas. Vai ficar tudo bem. Já viu algum caso em que criadores tinham poucas visualizações, adicionaram música e de repente explodiram? Para ser bem honesto, a gente vê isso o tempo todo quando existe uma conexão única e distinta entre o que está sendo mostrado visualmente e o que está sendo transmitido do ponto de vista do áudio. Quando isso cria uma simbiose extrema ou uma dissonância extrema. Mas tem algo que as pessoas acham fascinante. Tem uma história que eu vi há muitos, muitos anos que tem a ver com as cruzes, certo? Então, o contexto era que um dos meus cofundadores estava almoçando com um editor de tabloide, e isso foi há muitos, muitos anos aqui no centro de Estocolmo. Então, o editor do tabloide estava comendo e olhando para o meu colega, e ele disse, "Você entendeu as cruzes?" Meu colega ficou tipo, "As cruzes? Como assim?" E ele disse, "Bem, os humanos são atraídos por cruzes, no sentido de que se no meu tablet... Se eu coloco uma estrela do esporte muito famosa e eles falam sobre o sucesso no esporte, ninguém liga. Ok. No entanto, se eu coloco essa estrela do esporte na capa da revista e eles me contam que estão lutando contra o alcoolismo ou algum tipo de abuso de substâncias, ninguém espera que isso vá acontecer. E por isso as pessoas são imediatamente atraídas por algo onde existe uma dissonância cognitiva.
E isso é algo sobre a humanidade e a natureza de ser humano. E então meu cofundador disse: Uau, isso é perspicaz. Não sei o que fazer com essa informação, mas vou guardar para um dia chuvoso. E então, anos se passaram e meu cofundador, que é um empreendedor em série, o nome dele é Zaki, ele estava comandando uma das maiores emissoras de TV comercial no norte da Suécia e era o chefe de conteúdo deles na época. Eles buscavam deixar de ser um jogador pequeno e insignificante para se destacar como a grande emissora da época, já tendo tentado várias coisas. Eles tiveram dificuldades e então eventualmente decidiram apostar tudo nesse único formato. E o formato era o programa de TV mais comercial que você pode imaginar. Era um programa de entretenimento. Ele foi criado para passar aos sábados às 8 horas e era tudo sobre duas equipes competindo entre si. E ele foi planejado de uma forma que o programa era feito para agradar homens, mulheres, jovens e idosos. Tinha aventura, tinha um elemento de competição, você podia ser eliminado, tinha perigo, tinha humor. Eles basicamente criaram quase como um Frankenstein. Juntaram diferentes partes e planejaram. O programa mais comercial que você pode imaginar. Mas o programa precisava de um protagonista, alguém para ser o rosto do programa mais comercial de todos os tempos. E que essa emissora, todo o seu futuro, estava apostando nesse programa porque ele era incrivelmente caro. E então, meu cofundador foi levado de volta ao momento em que ele estava pensando sobre o almoço que ele teve. Tipo, eu preciso criar algo marcante, algo que as pessoas fiquem animadas, e ele pensou, ok, qual é o oposto polar da coisa mais comercial de todas? E ele pensou sobre isso, e isso foi lá na Suécia. Então nós temos esse esquiador de cross-country incrivelmente amado. O nome dele é Gundesvan, do norte da Suécia, tão distante da TV comercial quanto possível, sempre de gorro, no mato e esquiando. Ele disse que esse cara devia ser o protagonista, não faz sentido. Mas se já senti peso na vida, esse é um desses momentos. Ele sugeriu ao chefe, todos pensam que ele teve um derrame. Eles disseram que não ia acontecer, mas ele insistiu, tem que acontecer ou peço demissão. Como não queria que ele saísse, ele foi incluído no programa. Esse programa mudou a história da TV sueca e se tornou o mais popular de todos os tempos. Uau! Ainda está no ar 10 anos depois e é uma dessas cruzes. Menciono isso porque acredito que esse também é o papel da música. Acho que quando a música realmente destaca algo e quando você vê um grande engajamento, viralização e as coisas explodindo, é quando a música pode desempenhar o papel de uma cruz. Você pode contar uma história visual e uma história de áudio diferente. Construir cruzamentos, eu acho, é incrivelmente importante quando você constrói negócios, quando você cria podcasts, quando você conta histórias. Com certeza. Você está criando uma ferramenta para isso? Conversei com seu CTO e acho que comentou algo. Pode falar sobre isso? Isso me fascina, pois ainda não compreendemos a progressão musical. Eu tenho editoras incríveis, mas sinto que precisamos ter mais uma pessoa na equipe, o que você sabe é caro. Mas se tivéssemos uma ferramenta que analisasse o vídeo e dissesse, aqui a progressão deve começar, aqui você faz uma pausa. Então, se eu fosse explicar, eu diria: o que estamos tentando fazer a seguir é tentar inaugurar um novo mundo onde todo mundo que é contador de histórias, seja você uma equipe de edição com 200 pessoas e uma produção completa, ou um empreendedor solo, sentimos que já está na hora de todos terem acesso ao mesmo tipo de ferramentas e a um campo de jogo nivelado. Assim, você vai querer recomendações. Como um supervisor musical, alguém que pode te ajudar a editar, alguém que pode te ajudar a entender quando a música faz sentido e quando não faz. Efeitos sonoros como masterizar e fazer tudo se encaixar. Historicamente, isso sempre foi incrivelmente caro e difícil de reunir, mas percebemos que agora chegamos a um ponto de inflexão, onde temos a lista de músicas, a lista de clientes de catálogo e o entendimento das plataformas disponíveis, de modo que estamos muito confiantes agora de que achamos que a IA tem um papel incrivelmente importante a desempenhar aqui, como uma chave para desbloquear esse potencial. Nunca será o caso de que a IA possa ou deva substituir as conexões humanas, mas ela pode desempenhar um papel crucial em facilitar isso. Atualmente, conseguimos acumular grandes quantidades de dados representando a música que temos disponível. Esses são todos os artistas e a arte com que trabalhamos e conhecemos historicamente. É assim que ela é feita. É aqui que há engajamento, é aqui que há feedback e podemos começar a devolver isso individualmente para os criadores de conteúdo.
De forma que estaremos em uma posição onde basicamente todos terão acesso a todos esses insights. E assim você pode começar a utilizar serviços que antes só estavam disponíveis para quem tinha orçamentos enormes. E isso vai te ajudar a analisar como está o desempenho do meu próprio vídeo, a música que usei, o que meus colegas estão usando, quais são as diferentes tendências das plataformas. Então, quando isso vai acontecer? Então, isso é algo em que estamos trabalhando neste exato momento. Já começamos a lançar várias ferramentas nessa área. Então, lançamos o Voz IA há alguns meses. Nós lançamos a possibilidade de alterar a duração da faixa, o que na verdade foi um grande avanço. Porque, historicamente, a forma como um editor precisava trabalhar era assim. Se você encontrasse uma faixa de que gostasse, normalmente teria que reeditar seu conteúdo, sua história, para se ajustar à faixa. Porque era muito complicado tentar fazer do outro jeito. Chegamos ao ponto em que é possível fazer o oposto. Com a edição pronta, você está satisfeito, a história funciona e os cortes foram feitos como queria. Você tem essa trilha incrível, mas acontece que ela tem 1 minuto a mais ou está um pouco curta demais. Bem, agora você pode usar nossas ferramentas de IA para usar essa trilha, permitindo que a faixa do artista seja levemente adaptada para se encaixar melhor nas histórias que você quer criar e que você tem em mente. Pode dar algum conselho para criadores ou pequenos empresários que produzem conteúdo para seus negócios? Quais são os passos que eles devem seguir para aumentar as visualizações e criar essa conexão emocional com suas marcas? Acho que o primeiro passo é esse. Vamos definir como eu gostaria de soar, quais são os valores, quais são as histórias principais que estou tentando contar. Usando esse entendimento é quando você procura Epidemic, certo? Então você acessa a plataforma, cria uma conta gratuita e pode começar a usar as ferramentas para analisar seus vídeos. Dávamos sugestões e você dizia: este é meu canal, é o caminho que quero. E então podemos agregar uma enorme quantidade de dados para determinar que este é o caminho que achamos que você está seguindo. E aí podemos começar a te oferecer sugestões. Quanto mais interagimos com você, mais te conhecemos e melhores ficam nossas sugestões. E então acho que tudo se resume a ser, eu adoro o termo, um aprendiz feroz. Então eu acho que, como contador de histórias, por mais apaixonado que você seja pelas histórias que quer contar, acho que você deveria ser igualmente apaixonado por isso. A quem eu admiro, quem mais soa ou sente ou cria essa emoção, essa conexão? Com essas informações, conseguimos obter vários insights e criar recomendações baseadas nelas. Este podcast foi lançado originalmente em inglês. E se você quiser entendê-lo sem esperar pela tradução e aproveitá-lo no idioma original, eu tenho algo que talvez você queira conferir. Sou fundadora da Língua Trip, plataforma onde professores e inteligência artificial ajudam você a aprender inglês mais rápido e manter a motivação. Mais de 160 mil alunos já fizeram nossos cursos, o que ajudou a construir carreiras internacionais, entrar em grandes universidades e aumentar a confiança globalmente. Para se tornar uma dessas pessoas, veja o link na descrição. Agora voltamos ao episódio. Então eu ouvi você dizer que quando você cria um produto, começa com um recurso, depois isso se torna um produto e em seguida se transforma em um marketplace. Sim. Eu absolutamente adoro isso, porque como alguém que ama construir empresas, é realmente difícil começar. Quando você pensa sobre sua empresa, tipo, eu vou construir o próximo marketplace, mas é muito mais fácil pensar sobre sua empresa quando você pensa, eu vou criar um recurso que vai facilitar a vida das pessoas. Pode comentar sobre a Epidemic Sound e como foi construída? Com certeza. Primeiro de tudo, essa frase não é minha, eu ouvi e usei bastante. Eu adoro ouvir de você. Então, para mim... Plataforma de produto de recurso. É. Então, nos primeiros dias, quando a Epidemic foi lançada, eu diria com certeza que éramos um recurso. Éramos apenas um recurso, um pônei de um truque só. Éramos bons juntos, mas não essenciais. Nossa inovação inicial foi sermos 5 cofundadores vindos do mundo das histórias, com experiência em programas de TV, mas percebemos antes da maioria que a internet estava se transformando e estava passando de um mundo que era inicialmente muito centrado em tecnologia. A gente já imaginava que haveria um componente visual nisso, mas com o tempo ficamos totalmente convencidos de que tudo online seria centrado em vídeo. Sabíamos, vindo da produção tradicional de TV, que a maioria dos problemas poderia ser resolvida. Exceto o caso da música, porque música era um negócio de legado muito complexo, tinha evoluído ao longo do tempo e, apesar das melhores intenções, era uma fera complicada. Onde era muito difícil liberar músicas. Para usar na televisão e em bares, impossível usar online, onde o consumo aconteceria instantaneamente no mundo todo.
Arrancava os poucos cabelos que me restavam e dizia que isso precisava ser resolvido. O primeiro passo foi uma inovação legal. Demos um passo atrás e dissemos: a indústria musical tradicional depende de representação, de modo que uma faixa criada tem vários interesses envolvidos. Há um produtor, há um artista, há um compositor, há gravadoras, há editoras, há profissionais, e todos eles contribuem com partes fracionadas de valor. Todos se sentem no direito de receber os lucros, mas ninguém tem, a palavra final. Ninguém pode determinar como ou onde essa faixa será usada. E eles têm duas coisas em comum. Todos meio que se odeiam com paixão, muitas vezes, porque têm visões muito conflitantes sobre quem contribuiu com mais valor. Todos têm direito de veto, então se uma parte não aceitar um acordo comercial, a faixa é anulada e você não poderá usá-la em vídeos no YouTube, TikTok ou outros locais. Então, no fundo, nossa grande inovação inicial foi: vamos sair de um modelo de representação para um de propriedade. A única forma de conseguir isso é tratar bem os artistas. Por isso, decidimos pagar adiantado de forma generosa e adquirir todos os direitos. Nós garantimos que o artista fique satisfeito porque acreditamos que, se conseguirmos construir um catálogo enorme e envolvente de músicas incríveis feitas especificamente para trilhas sonoras de conteúdo, estaremos dando vida às histórias. Achamos que isso será um grande avanço. Porque aí poderemos ser o único fornecedor no mundo com um catálogo completo, onde podemos chegar até os contadores de histórias e dizer: ei, diferente de todo mundo, temos todos os direitos aqui, então podemos te indenizar e autorizar o uso em qualquer conteúdo, plataforma e globalmente. A Epidemic explodiu como se produto e mercado se encaixassem de imediato. Mas nós éramos uma empresa de uma coisa só, e é isso que quero dizer. Nós éramos uma funcionalidade, éramos algo legal de se ter, mas éramos mais como uma vitamina, o que é ótimo se você toma a sua vitamina de manhã. Mas se você esquece... Você ainda vive, Você quer ser algo que seja uma necessidade. Então, a primeira inovação, a primeira parte da jornada, foi ser uma funcionalidade. Então, o que fizemos em segundo lugar foi dizer: vamos complicar, vamos complementar a inovação jurídica com software, vamos garantir que nos tornemos uma plataforma de trilhas sonoras. Queremos chegar a um ponto em que entendemos tão bem nossos clientes que eles não conseguem pensar em editar um vídeo sem ter todas as nossas ferramentas disponíveis para eles. E esse foi o segundo ponto. Foi quando percebemos que deixamos de ser só uma funcionalidade e viramos um produto integrado, trabalhando com milhões de criadores de conteúdo. Nós fizemos a trilha sonora de uma porcentagem dos maiores YouTubers do mundo e essa foi a nossa maneira de nos tornarmos um produto. O terceiro ponto era: como você se torna uma plataforma? Como você chega a um ponto em que há mais pessoas enxergando valor e fornecendo valor através da infraestrutura que você construiu? Então, há cerca de 6 meses, percebemos que estávamos tendo o nosso momento Amazon. E o que quero dizer com isso é que provavelmente houve um momento em que as pessoas na Amazon disseram: ok, nós temos desenvolvido as melhores ferramentas, a melhor infraestrutura por anos para ajudar nosso negócio a crescer, para ajudar nosso negócio a escalar. Para sermos perspicazes, desenvolvemos processos e contratamos pessoas de forma que nossa infraestrutura é incrível. Por que não lançamos isso como um produto global, permitindo que outros escalem com nossa infraestrutura interna? Provavelmente uma versão dessa discussão aconteceu, eles decidiram chamar isso de AWS e o resto é história, então veio a nuvem e todo mundo teve acesso. É o produto mais lucrativo deles. Isso não me surpreenderia, mas o AWS foi o resultado de uma ferramenta interna que era tão boa que eles transformaram em uma plataforma e todo mundo começou a usar o AWS para impulsionar e escalar seus negócios. Agora, como isso se relaciona conosco? Bem, há 6 meses percebemos que chegamos a um ponto em que provavelmente estamos na melhor posição. Nós temos a maior quantidade de dados, temos o grupo de funcionários mais sofisticado, construímos a maior pilha de dados proprietária, de modo que entendemos melhor do que qualquer um como a música circula online, que tipo de emoções ela provoca, como ela pode comercialmente impulsionar ou prejudicar criadores de conteúdo, onde a música pode ou não deve ser lançada e em que ordem. E nós dissemos: acho que este é o nosso momento de plataforma. Provavelmente deveríamos nos abrir, parecido com o que a Amazon fez, e dissemos: nosso nome é Epidemic, então vamos chamar de Antídoto. Assim nos tornamos uma plataforma para conectar contadores de histórias, artistas e donos de propriedade intelectual.
De uma perspectiva tática, uma das coisas mais importantes que já fizemos foi tentar entender as cadeias de valor. Você pode explicar o que é cadeia de valor? Antes de termos um produto que fosse bom o suficiente para criadores online, começamos na nossa região local, que era a transmissão nos países nórdicos. Percebemos que havia cerca de 5.000 editores freelancers na Suécia. Há 16 anos, quando fundamos a empresa. Por mais que quebrássemos a cabeça, não conseguíamos pensar em um plano para alcançar, muito menos convencer 5.000 freelancers a usar nossa música em vez de tudo o que já existia por aí. Então precisávamos entender qual era o ecossistema e descobrimos que o seguinte era verdade na Suécia. Naquela época percebemos que sim, havia 5.000 editores freelancers, mas eles eram freelancers. E havia um total de 50 produtoras que produziam a grande maioria de todos os programas de TV na Suécia. E nós dissemos, ok, podemos considerar a ideia de entrar em contato com as produtoras e tentar convencê-las? E a resposta ainda era não. Nós não tínhamos influência suficiente, então avançamos na cadeia de valor e perguntamos, dessas 50 produtoras, para quem elas trabalham? E acontece que havia 4 grandes emissoras que encomendavam a grande maioria de todos os programas das 50 produtoras e dos 5.000 editores. E dissemos, ok, podemos marcar 4 reuniões com as 4 grandes emissoras? E a resposta foi, sim, claro que podemos. E como entendíamos os pontos de dor deles, o seguinte aconteceu. Todos os 4 acordos foram fechados em questão de semanas, pelo que me lembro, provavelmente em um mês. Todos fecharam e disseram, vocês entenderam para onde estamos indo, estamos juntos nessa jornada. Nosso catálogo na época era pequeno, mas a visão estava certa, a empatia e o foco no cliente estavam presentes. Então assinamos contratos de vários anos com todos esses canais de televisão. Segundo dia, o que eles fizeram foi dizer que, como toda a receita das produtoras vem de nós. Eles marcaram uma reunião no dia seguinte e convocaram 50 produtoras para se encontrarem com a Epidemic. Eles fizeram o trabalho por você. Então, na semana seguinte, a produtora marcou 50 reuniões separadas onde convocaram 5.000 editores. Disseram que, para trabalhar em nossos programas, é preciso conhecer a Epidemic, a novidade na área. Uau! E foi assim que eu passei a entender o poder da compreensão. Se você entende a cadeia de valor em que está, você pode obter alavancagem. E alavancagem, no meu mundo, com uma pequena quantidade de esforço, você pode obter uma quantidade enorme de resultado. Eu adoro essa história. É assim também que você contrata pessoas, porque sua equipe é incrível. Então, sua diretora de produto costumava desenvolver o aplicativo inicial da Amazon que vocês usam? Ela também foi ex-co-CEO da Klarna. Eu estava lendo a lista e pensei, essa pessoa sabe contratar. Você pode contar um segredinho pra gente? Primeiramente, obrigado. Concordo. Eu tenho uma crença muito forte em algumas coisas, obviamente, mas em termos de filosofia, quando você contrata, eu só acredito em contratar pessoas mais inteligentes do que eu, porque eu fundamentalmente quero contratar pessoas inteligentes, para me dizerem o que fazer, novamente pegando impressões de outras pessoas que já disseram isso antes de mim. Mas eu sinto fortemente que se eu for a pessoa mais inteligente na sala, estamos todos perdidos. Por isso preciso garantir que tenho pessoas mais inteligentes que eu. Então você encontra a cruz? Exatamente. Aí você encontra as cruzes. Adoro isso. E você não acredita na cultura do esforço. Não. Isso é o doce, né? Não. Porque no último fim de semana, quando estivemos com sua turma, tiramos fotos e comemos lagostim. Então você está provando que é realmente possível construir uma empresa de bilhões de dólares sem precisar estar sempre na correria. E todo mundo está relaxado. O que você acha que há de errado, então, com a cultura americana? Nos Estados Unidos, você vai ter que correr atrás. Eu amo os Estados Unidos. Eu respeito profundamente a cultura americana e tiro muita inspiração dela. Eu tento misturar o melhor de tantos mundos quanto eu posso. Eu estudei em Wharton, nos Estados Unidos, e lá aprendi um termo que é ser um aprendiz feroz. E eu realmente levei isso a sério. Então eu tento aprender o máximo que posso, ler o máximo, estudar o máximo que posso. Então, sobre a cultura do esforço e basicamente o que você precisa para ter sucesso, porque não é tão simples quanto dizer que eu não acredito na cultura do esforço. Eu acho que, para ser bem-sucedido como empreendedor em geral e como contador de histórias em particular, o que eu penso de melhor até agora, até que eu encontre algo melhor, é que existem 4 componentes. Eu acho que tudo começa com talento e vou dizer uma opinião polêmica. Acho que esse é o menos importante.
É preciso talento para começar, mas isso não basta. Talento é apenas o ingresso para participar do jogo. E não se trata tanto de talento em termos absolutos, mas sim de talento em relação ao seu grupo de concorrentes. Você tem uma vantagem do ponto de vista do talento, mas isso é só um ponto de partida. O segundo ponto, eu acho, é a garra. Tipo, se eu fosse fazer uma tatuagem, os suecos são o povo mais tatuado do mundo. Curiosidade, eu não tenho nenhuma tatuagem até agora. Tenho 47 anos, ainda não é tarde. Vai chegar. Se eu fizer uma, minha palavra favorita de todas as categorias é implacável. Eu tenho essa palavra em moletons porque ela sempre me lembra disso. É parente da palavra determinação e considero um componente essencial. Você começa com talento, mas depois precisa de determinação e ser implacável. Você deve reconhecer e estar disposto a sacrificar. Será preciso trabalhar cerca de 80 horas por semana por muitos anos antes de se destacar. Você já passou por semanas assim. Ah, sim, com certeza. Parece que estou vivendo uma correria do passado. Sim, com certeza. E acredito que correria tem significados diferentes para cada pessoa. Uma versão, tipo a definição mais dura de correria, é desonesta. Correria é dizer que algo é ótimo quando não é, e tentar vender assim. Então, essa é uma versão. Acho que correria também é estar sempre indo atrás de algo o tempo todo. Semanas de 70 horas. Exatamente. E é por isso que eu quis trazer um pouco de nuance, porque acho que é super importante reconhecer isso. Existe muita garra, muita persistência, e eu acho que isso é fundamental. Valorizo isso mais que talento, pois talento apenas te coloca no jogo, mas a garra que você escolhe ter é essencial para o sucesso. Acho que a terceira parte passa despercebida para muitos, como já dissemos antes. Você precisa reconhecer isso na sua carreira, na sua área de atuação, na indústria que você escolheu. Existem muitos formadores de opinião, facilitadores e guardiões, e você só identifica e muito menos conhece uma fração deles. Então, há tantas pessoas que têm influência no seu sucesso final e no seu lançamento. E a única conclusão que faz sentido para mim é que você precisa criar uma cultura, você precisa se comportar como uma pessoa que os outros querem ver tendo sucesso. Porque essas pessoas terão infinitas oportunidades de ajudar ou destruir a sua chance de crescer. E a única maneira que eu encontrei de fazer isso é garantir que você seja uma pessoa que realmente agrega valor. Quando eu morrer, acho que na minha lápide estará: aqui jaz Oscar, ele deu mais do que recebeu. Uso essa frase sempre. Acho que, como indivíduo, você deve se comportar de forma a garantir que está sempre dando mais do que tirando da mesa. Sim, com certeza. Então, se você colocar isso em prática, e isso é profundamente egoísta, porque se você faz isso, você se sente bem no momento. Porque é muito melhor dar do que receber. É egoísta porque isso cresce muito rápido. Tanto que tento lidar e muitas vezes, quando me procuram, uma forma de se preparar é essa. Quando sou apresentado a alguém que eu nunca conheci antes, a primeira coisa que eu digo é: oi, como posso ajudar? É só um lembrete. Não é tipo: oi, tudo bem? Ou quem é você? É: oi, como posso ajudar? E convido a pessoa a me pedir alguma coisa, porque se eu puder ser útil de alguma forma, isso não só vai se multiplicar, porque de repente, isso se multiplica com o tempo. Então vou ter centenas e eventualmente milhares de pessoas que são apoiadores indiretos meus, dos meus colegas e da minha empresa. Porque eu os ajudei, quando mencionam, dizem: ele sempre foi prestativo, me ajudou, abriu a porta, fez apresentações, sem obrigação. Se você fizer isso várias vezes, vai acontecer, e você nunca sabe de onde vem. Sempre há oportunidades quando eles têm a chance de retribuir. Você pode indicar alguém? Estamos com um novo programa na Netflix e queremos saber quem contatar. Epidemic é ótimo, já conversei muito com eles e recomendo. Então, acho que você realmente precisa se apoiar nesse ponto. E isso é ótimo porque também te dá uma noção de... Vou te dar outro exemplo. Uma forma concreta de fazer isso são as apresentações. Eu me orgulho das minhas apresentações. Faço cerca de uma por semana, mas sempre faço uma apresentação aberta quando alguém pede. Então, digamos que você queira conhecer um amigo meu aqui do setor. E claro, eu vou entrar em contato, tudo bem? E aí, tudo bem? Faço uma breve pesquisa, uso o ChatGPT ou leio online. Depois escrevo 2 parágrafos com o que descobri. Então, eu te apresento de uma forma séria, mas também com uma curiosidade divertida sobre você, e faço o mesmo com a outra pessoa de forma séria. E depois, uma curiosidade divertida, que de alguma forma eu relaciono de maneira engraçada com a sua primeira curiosidade.
Vocês deveriam se conhecer. Geralmente escrevo isso na mensagem. Adoro apresentar pessoas inteligentes umas às outras. Porque duas coisas acontecem. Uma, o mundo é um lugar melhor quando pessoas incríveis se conhecem. E duas, quando duas pessoas inteligentes se conhecem. E eu sou a fonte disso. O seu talento reflete positivamente em mim porque você passa a pensar melhor sobre mim. Então, acho que esse é o terceiro componente. Você simplesmente faz isso. Acabamos de passar um ótimo final de semana juntos. Aqui também fazemos coisas incríveis e com o tempo isso acaba dando certo. Uma pausa rápida. Se você curte este podcast, vai gostar da minha newsletter Inner Circle, onde aplico as dicas dos podcasts na minha vida pessoal. No meu portfólio de investimentos, na empresa de mídia e no negócio de idiomas, compartilho tanto nossas táticas que geram grandes resultados, quanto quando não conseguimos alcançá-los. Considere isso uma versão exclusiva do podcast. O link está na descrição. Inscreva-se na newsletter gratuita para se manter informado. O mundo está louco. Você constrói uma empresa em um mercado bastante competitivo. Todas as gravadoras estão atrás de tudo. Como mantém a sanidade? Se eu tivesse que resumir em uma palavra, seria disciplina. Acho que a melhor coisa que você pode fazer para manter a sanidade é ser disciplinado. Vou te dar um exemplo. Minha esposa e eu temos 3 filhos que já são mais velhos. Mas durante os primeiros 10 anos da epidemia, a disciplina foi a chave. Então, sempre, se você é um empreendedor de finanças, as pessoas sempre querem reuniões pela manhã. Eu sempre recusava porque isso era crucial para mim. Sabia que a chance da epidemia ter sucesso era baixa ao analisar os números, então reconhecia o risco de fracasso. Disse que apostaria nisso, mas não no meu relacionamento com minha família. Por isso, estabeleci limites e afirmei que nunca faria reuniões antes das 9 da manhã. Como eu sempre levava as crianças para a escola, tinha uma bicicleta. Eu os levava para a creche, garantia que isso fosse feito, e isso sempre era, em detrimento das pessoas do financeiro. Mas eles tinham que se adaptar a mim, não o contrário. Então eu não fazia nada antes das 9, e aí entre 9 e 6 eu trabalhava feito um louco, mas aí às 6. Tenho uma função que faz meu celular desligar, e entre 6 e 9 fico inacessível. Eu nunca faço reuniões, nunca abro exceções, então de segunda a sexta era assim. Ia para casa com a família, jantava, colocava as crianças na cama, lia uma história para dormir. Minha esposa acorda cedo, é uma super mulher, dorme por volta das 9, quando meu celular volta a funcionar e faço minha segunda corrida. Eu trabalhava das 9 a 1 da manhã, quando os Estados Unidos acordavam ou era dia na Ásia. Fazia turno noturno e depois dormia, mas nunca trabalhava nos finais de semana. Não. Então eu normalmente viajava durante a semana, mantinha as viagens de segunda a sexta, e eu fazia questão de tirar férias de verdade no verão. O momento mais difícil da minha jornada empreendedora foi quando eu não conseguia conciliar a vida familiar com a vida profissional. Nossos filhos eram pequenos na época. Passei o ano viajando sem parar, sendo essa minha 6ª ou 7ª ida aos Estados Unidos em 12 meses. E quando voltei, minha esposa e eu sentamos para conversar e ela disse algo como: "Isso não funciona mais, porque nossa vida agora é melhor quando você não está aqui." E esse foi, sem dúvida ou comparação, o momento mais sombrio de toda a minha vida. No dia seguinte, liguei para meu cofundador e disse: "Eu vou sair. Eu fico todo animado quando falo sobre isso." E nós fizemos algumas mudanças incríveis, repensamos o negócio, eu repensei meu papel, fizemos várias mudanças grandes e eu estive muito perto de desistir. Sempre coloquei a família em primeiro lugar e, como disse, trabalho para viver, não vivo para trabalhar. Foi aí que você percebeu que essa disciplina funciona para você hoje, principalmente com crianças, certo? Sim, mas isso vale para exercícios, como ser disciplinado. Vale para comida e álcool também. Tudo com moderação, mas só tendo... Os suecos têm uma compreensão diferente de moderação. Álcool, ponto justo, mas fora isso, eu acho que disciplina é a resposta nada glamourosa para o sucesso. Eu adoro isso, acho que é assim que você chega a algum lugar. Quais são seus 3 apps de IA preferidos? Então, eu sou um grande usuário das ferramentas do Google, uso o Gemini e o ChatGPT o tempo todo. Vou parar por aqui, pois esses são os 2 em que mais invisto tempo agora para garantir que eu os entenda e, principalmente, que eles me entendam, extraindo mais valor deles. Tá mexendo com algo agora, tipo vibe coding ou... Sim, então não posso revelar muita coisa. Mas, do ponto de vista do vibe coding, achamos que há uma grande oportunidade de ser o provedor padrão de música para os vibe coders.
Se você pensar em vibe coding, acho que é algo lindo, porque aproximadamente 1% da população mundial sabe programar, e o que o vibe coding está tentando resolver é como fazer com que os outros 99% da população mundial programem. A gente acha que dentro desse mundo tudo o que eles estão construindo atualmente está silenciado. Não há componente musical nisso e achamos que isso deve mudar. Para alguém que está disposto a começar um negócio usando IA, qual seria o seu conselho principal que essa pessoa deveria seguir? Um dos melhores frameworks que eu já aprendi foi quando eu era um consultor de gestão medíocre. Trabalhei alguns anos na BCG, não era minha vocação, consegui um emprego, aprendi bastante, mas no fim não era para mim. No entanto, aprendi um framework com eles. Em termos de, você sabe quando é permitido chamar algo de análise? Quando você analisou algo, é quando você faz a pergunta, por quê? 3 vezes. Então, o exemplo é o seguinte, existe uma empresa que não dá mais lucro. Você precisa entender, tipo, por que isso acontece? Analise isso, e só é possível chamar de análise se você tiver aprofundado o porquê 3 vezes. Ok, então por que a empresa não está mais dando lucro? Você olha para os números de receita, eles diminuíram? A resposta é não. Então você olha para os números de custos. Eles aumentaram? Sim, ok, então é uma questão de custos. Os custos subiram, por isso não temos lucro. Esse é o principal motivo. Por que os números de custos aumentaram? Você olha para os insumos, eles estão na mesma quantidade, tipo, estamos comprando a mesma quantidade de insumos? A resposta é sim. E você olha para o custo unitário, se o custo unitário é o mesmo, e você percebe, ah não, o custo unitário aumentou bastante. Não é sobre os materiais, mas sim sobre o aumento do custo unitário. E você pergunta pela terceira vez, por que os custos unitários subiram? E você aprofunda mais, faz perguntas e percebe que antes tínhamos 3 fornecedores competindo, o que nos tornava formadores de mercado. Mas aí um dos nossos fornecedores faliu e os outros 2 perceberam isso e se fundiram, então agora temos um fornecedor só e ele dita o preço. Então, a resposta é que o motivo de não estarmos ganhando dinheiro é porque há um cartel acontecendo aqui embaixo. E a solução é, vamos fazer uma licitação. Convidamos outros 5 fornecedores, introduzimos concorrência e então voltaremos a ganhar dinheiro. Mas você tem que fazer a pergunta, por quê? 3 vezes para baixo, e então você faz uma análise. Então, na era da IA, eu acho que, como o nome sugere, você tem inteligência artificial que está em abundância. Eu acho que você precisa ser muito bom em perguntar, tipo, fazer uma análise de diferentes situações, como descer 3 níveis. Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso vai funcionar? Por que não vai? Por que é assim? Se você conseguir entender essa causa raiz, então pode usar a IA em torno disso para ajudar a servir rapidamente, entender e construir coisas. Então, complemente a condição humana sendo curioso, sendo rigoroso e tendo disciplina, e depois libere as ferramentas de IA para te ajudar a entender e responder essas perguntas o mais rápido possível. Para encontrar ineficiências e oportunidades de mercado? Sim, antes de abraçar uma ideia, aprofunde-se mais. Não pergunte só por quê, pergunte várias vezes por quê. Muito obrigada, Oscar. Obrigada. Foi incrível, foi muito bom. Obrigada. Espero que sim, que tenha ficado bom. Obrigada, foi ótimo.